Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos uma reunião especial em Rondonópolis, aqui mesmo, em Mato Grosso, e no retorno parei aqui, vou aproveitar para fazer esse devocional aqui, nesse ponto de parada. Aqui é um ponto de parada de várias pessoas quando elas estão viajando, sentido aqui São Paulo, sentido a Rondônia, Acre, e mesmo caminho mais longo para aqueles que vão lá para Santarém, no Pará, seguindo aqui por Mato Grosso. Ou quem desce também, sentido Campo Grande, Goiânia, Brasília, Mato Grosso do Sul, Paraná, enfim. E nós paramos um pouquinho aqui para poder aproveitar, tomar uma água e aproveitar e gravar o nosso devocional. Lembrando que hoje é a segunda carta de Pedro, capítulo será o terceiro. Essa carta ela é interessante porque ele vai falar sobre a vinda do Senhor. O Pedro, ele finaliza a sua carta falando sobre a vinda do Senhor. Na primeira carta, ele finaliza chamando a atenção dos presbíteros, dos pastores, quanto ao cuidado que eles deveriam ter para não se corromper e continuar cuidando das ovelhas. E na sua segunda carta, ele termina falando sobre a vinda do Senhor Jesus. E ele aqui nos dá uma dica muito interessante, que nós devemos viver cada dia como se Cristo já estivesse voltando. E esse viver cada dia como se Cristo estivesse voltando amanhã, significa a preparação que nós devemos ter diariamente. Então vamos fazer a leitura e vamos ver os detalhes aqui que ele vai nos mostrar. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante vossos apóstolos, sabendo primeiro isto que nos últimos dias, disse ele, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências ou segundo os seus próprios desejos. E alguns irão dizer o seguinte: onde está a promessa da vinda do Senhor? Alguns irão querer desclassificar ou fazer com que as pessoas não valorizem ou não pensem na vinda do Senhor. Alguns irão tentar fazer com que as pessoas prestem atenção única e exclusivamente na vida que estão vivendo aqui na terra. Porque eles vão dizer assim, desde os dias de nossos pais, todas as coisas permanecem como estão. Desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão, desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, o qual foi tirada da água. E no meio da água subsiste, porque você sabe que a terra, embaixo, existem os lençóis freáticos. E mais abaixo, segundo Jó, existe fogo. É impressionante como o próprio Deus explica, e o Jó disse, a terra de onde procede o pão, por baixo ela é removida como por fogo. Ou seja, então nós temos a terra, aí nós temos água, depois nós temos fogo. E aí também não podemos esquecer, do petróleo também que se tem. Bom, tudo é criação de Deus, E claro que se nós não analisarmos todo um contexto e estudar para ver como o planeta é,
existem coisas que nós vamos até dizer, eu não acredito nisso. Porque, sabe, existem tantas coisas no planeta Terra que nós desconhecemos, que um dia nós precisamos tirar um tempo para conhecer algumas coisas, ver algumas imagens do que acontece no planeta, né? O que acontece no planeta. Muito bem. Então, a Terra subsiste, como diz aqui, né? Foi tirada da água e subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Lembra quando no livro de Gênesis fala do dilúvio? Só que agora, segundo o versículo 7, os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eu costumo dizer nessa parte aqui, explicar, que depois que Jesus nasceu e morreu e ressuscitou, o juízo foi pré-estabelecido. O que é o juízo pré-estabelecido? Significa que Deus não julga as pessoas agora na terra. Tá? O julgamento começa, segundo Hebreus 9:7, o julgamento começa após a morte. Tá? Após a morte ou a volta de Jesus. O que acontecer primeiro? Claro que eu acho que nós estamos mais sujeitos à morte do que propriamente à volta de Jesus. Acredito que ainda vai demorar Jesus voltar e a gente não pode dizer assim quanto tempo. Mas de uma coisa nós temos certeza, todos nós iremos morrer. E quando se morre, começa o julgamento. Hebreus 9:27 diz, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, só para esclarecer a todos vocês cristãos que nos acompanham, as pessoas aqui na Terra, elas, vamos dizer assim, têm o livre-arbítrio de fazer o que elas quiserem fazer. Só que o que nós precisamos dizer a essas pessoas é o seguinte, depois que você morrer, você vai prestar conta de tudo que você fez. Tá? Então a prestação de conta não é aqui na Terra. O juízo 100% vai acontecer após a morte da pessoa. Muito bem. Então ele vai dizer aqui, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Está demorando, mas vai acontecer. Então, existirá o juízo final. Tá? Todas as pessoas que morreram, todas as pessoas que morrerão, passarão pelo juízo final. Os que morreram com Cristo Jesus serão julgadas no tribunal de Cristo, porque elas viveram aqui na terra crendo em Cristo. Os que viveram aqui na terra desprezando a Cristo serão julgadas num lugar chamado o juízo do grande trono branco. O tribunal ou o juízo do grande trono branco, onde as pessoas serão castigadas para sempre. E aí, aqui Paulo vem falar conosco sobre o final. Pedro, desculpa, e olha o que ele está dizendo. Mas, amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo, tá? Para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, porque é a última chance, é a última oportunidade. Depois disso aqui, meu amigo, acabou. Para todo sempre acabou. Não tem mais chance. A chance é agora. O Senhor está dando a chance agora para que o ímpio se arrependa, para que você e eu proclame esse amor de Cristo, ajude mais as pessoas a conhecer a Deus, a amar a Deus e partir dessa vida crendo em Cristo. Porque bem-aventurado, segundo o apóstolo João, são aqueles que morreram com Cristo, porque está garantido a sua salvação. Por mais que eles vão passar pelo juízo do trono branco, mas, graças a Deus, eles já estão, assim vamos dizer, vão passar pelo juízo, pelo tribunal de Cristo,
melhor dizendo, quem morreu com Cristo vai ser julgado no tribunal de Cristo, mas ele já tem uma garantia, porque ele viveu com Cristo aqui, ele amou a Cristo, ele caminhou com Cristo, ele serviu a Cristo enquanto ele esteve aqui na terra. Agora, o problema é as pessoas que viveram sem Cristo, que levou a vida de qualquer jeito, que levou a vida como se a vida não fosse importante. Porque esse dia vai chegar. Olha o que diz no versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, como ladrão de noite, quer dizer, inesperadamente, sem a pessoa estar preparada, no qual o céu passarão com grandes estrondos e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então essa terra, ela vai pegar fogo. Esse céu e os elementos que nele há serão também destruídos, tá? Serão destruídos. Então a terra vai pegar fogo e os elementos dos céus, as estrelas, o sol, a lua, irão, os firmamentos do céu serão abalados e serão destruídos. E olha só, havendo, pois, ele de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer? Em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do Senhor, ou apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. É o que eu acabei de dizer. Vão ser destruídos os elementos. Então, olha só. Agora vou ler o 13 primeiro, que completa o raciocínio. Mas nós, segundo a sua promessa, nós aguardamos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Então, gente, Deus vai criar para os justos novos céus e nova terra. Para aquelas pessoas que ficam pensando assim, onde é que nós iremos morar? Deus vai nos levar para o céu e nós vamos ficar lá num cantinho apertado? Não, meus amigos. Nós iremos viver e ter novos céus e nova terra. É o que ele está dizendo aqui. Haverá um novo planeta, vamos assim dizer, com a diferença. Nesse novo planeta habita a justiça, não habita mais o pecado. E aí você pergunta, mas pastor, e as pessoas, e as outras pessoas que o senhor falou do juiz do grande trono branco? Para onde irão essas pessoas? Então, enquanto estiver acontecendo o julgamento do juiz do grande trono branco, né, que todos subiram para serem julgados, tá? Nesse momento o Satanás vai estar desesperado, tentando tirar as pessoas, tentando fazer guerra aos santos que estarão na glória com o Senhor. Nesse momento o anjo derrama a ira de Deus sobre a terra pega fogo, isso aqui vira um lago de fogo, tá? E aí, segundo Apocalipse, a nova Jerusalém vem descendo, a nova terra vem descendo e suplantará para sempre o inferno embaixo. Então, nesse momento em que isso aqui pegar fogo, o juízo final terminou. Então Deus dirá, aparta de mim, malditos, Mateus 25, 41, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, quando os ímpios, juntamente com os demônios, serão lançados no lago de fogo. Deu para entender que isso aqui vai estar um lago de fogo, e eles então serão lançados no lago de fogo. E aí vem descendo novo céu e nova terra, onde os justos habitarão, onde habitará a justiça, e para sempre nós teremos Jesus como Rei, como Senhor, e jamais o pecado lá entrará. Nós teremos um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça para sempre. Então não teremos, por exemplo, um cantinho apertado. Não, nós vamos ter uma nova terra, um novo planeta, com uma diferença. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais pecado. Quer dizer, tudo se fará novo. Ah, pastor, não acredito não. Tudo bem, independente de você acreditar ou não, vai acontecer. Porque isso aí é vontade e autonomia de Deus. Deus não depende de você crer ou não. Você não crendo ou crendo não altera
o que está escrito. Olha só o que está escrito aqui, ó. Vou ler para você, né? Versículo 13 diz: mas nós aguardamos novos céus e nova terra, segundo a promessa que ele nos fez. Nós que cremos em Jesus, nós aguardamos novo céu e nova terra. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como também nosso amado Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Para que nós guardemos a nossa vida, segundo o que Pedro está explicando, ele diz aqui: procurai que dele sejais achado imaculado. Pedro está dizendo assim: cada dia viva como se Cristo fosse voltar amanhã. Não viva displicente, então vai demorar, então eu tenho... Não. Ele quer que nós vivamos com expectativa, vivamos pensando: vai acontecer, vai chegar, eu vou estar lá, eu vou estar com Cristo, eu vou viver com Cristo, eu vou ser de Cristo. E aí ele diz assim, Paulo escreveu sobre isso, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso em todas as cartas, Paulo em todas as cartas falou sobre a volta de Jesus, tá? Claro, escreveu até com pontos difíceis de entender na sua explicação, tá? E, infelizmente, né, nós temos que ter cuidado, porque existem algumas pessoas que torcem os pontos difíceis de entender da Escritura, sabe? Para que as pessoas não abracem a fé, para que as pessoas não abracem o Senhor Jesus e acabem caminhando para a perdição. Eu costumo dizer assim, às vezes a pessoa diz: não precisa estudar teologia, não precisa estudar isso aí e tal, porque Deus dá sabedoria. Até fiz uma pergunta esses dias. Imaginem comigo que um médico de coração não tem... Ele sabe operar, né? Ele sabe operar, tá? Mas ele nunca estudou. Você confiaria seu coração para ser operado na mão de um médico que sabe operar, ou de uma pessoa, de um cidadão que sabe operar? Ele sabe manusear todos os instrumentos cirúrgicos. Ele sabe operar, mas ele nunca estudou. Ele nunca foi na escola. Ele aprendeu com os outros. Você confiaria seu coração na mão de uma pessoa assim? Óbvio que você dirá: não, jamais, pastor. Como é que você confia a sua alma na mão de uma pessoa que diz que estudar teologia é errado? Se a teologia é o estudo sobre Deus, aprender sobre Deus, crescer com Deus. Então, meus amigos, temos que pensar para não sermos enganados. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, disse: guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Nós temos que estar firme, aguardando a vinda de Cristo. E aí, como é que eu faço? Disse Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? A Ele seja a glória, o louvor eternamente. Amém. O que nós precisamos fazer? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não crescer em Deus, você vai ficar dependendo dos outros. Por isso, essa leitura é importante, todos os dias. Então, no primeiro capítulo, 1 Pedro, na primeira carta, ele termina a carta dando um conselho para os pastores e presbíteros, para que eles não se deixassem levar pelo engano das pessoas que viriam depois, tentando tirar proveito da fé dos irmãos. E agora, na sua segunda carta, na parte final, ele vem falar conosco sobre aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós também aguardamos, assim como Pedro, assim como outros estão aguardando esse dia. E por que está demorando tanto, pastor? Porque Deus quer que outras pessoas sejam salvas também. Vai depender muito de nós pregar. Ele disse: este evangelho do reino será pregado em todos os lugares. Nós temos que avançar, gente. Ajudar as pessoas a conhecer o evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar, Pai. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo entendimento que ela nos proporciona. Louvamos, agradecemos, exaltamos o nome daquele que é Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Pai, muito obrigado. Te agradeço na certeza
que o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que nos ajuda a caminhar, andar cada dia mais firmes e jamais deixar para trás a nossa fé. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Olha, barulho ao redor, você sabe que estou na estrada, mas é bom parar um pouquinho, meditar. Pense no que acabamos de dizer. O juízo começa depois da morte, tá? Então você verá pessoas fazendo atrocidades. E às vezes a sociedade até pergunta, onde está Deus que não faz nada? É porque o juízo foi estabelecido para após a morte. Depois da morte é que gente vão gemer no fogo eterno, certo? Com certeza. Mas, seguindo a palavra, vamos nos arrepender e vamos servir a Deus. Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, iniciando mais um novo capítulo. Deus abençoe.